Jeremias capítulo 18 é a mensagem que eu quero pregar. Jeremias capítulo 18, e como eu não sou bobo, eu tive antes do culto um bate-papo sozinho com o professor Israel, e ele estava contando sobre os manuscritos e outras coisas, e ele foi falando, e eu disse: professor, o senhor já fez Jeremias, está quase no final. Ele disse assim: lê para mim na versão aí, capítulo 18, ele leu na íntegra. Eu não sou bobo, já coloquei aqui numa tela. Capítulo 18, verso de número 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou ou se estragou nas suas mãos. Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo o bem que lhe apareceu, ou do jeito que ele quis. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Jeremias, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez o oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falava a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar ou destruir, se essa nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava em fazer-lhe. Grite bem alto: Deus é poderoso em mudar tudo. Senhor. 9 é o último verso. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para edificar e plantar. Olhe para mim. Deixa eu tentar contextualizar isso. O tema do meu sermão é esse: um vaso quebrado nas mãos do oleiro. Pegue na mão de pelo menos 3, diga para ele ali: quebrado, mas na mão dele. Não faz direito, tá bem murcho mesmo. Pelo menos para 3, pega na mão dele assim: quebrado, mas na mão dele. Quebrado, mas na mão dele. Roberto, você tinha tudo para ficar em casa com dor de dente, mas veio da glória. Que bom. Olhe para mim. Jeremias é um dos profetas dentro da categoria chamado o livro dos profetas maiores, a saber, 5 livros: Isaías, Ezequiel, Jeremias, Lamentações e Daniel são os livros dos profetas maiores. Profetas menores são 12 subdivididos. Tanto os profetas maiores como os menores estão correlacionados em 3 momentos importantes: antes do exílio, durante o exílio e pós-exílio. Cativeiro. Jeremias é um profeta que o seu ministério teve 40 anos, fecundo, que profetizou antes
do cativeiro babilônico que levou o cativo Judá. Jeremias começa no capítulo 1, quando Deus fala com ele e dá-lhe uma missão. Eu te santifiquei e te dei as nações como profeta. Dentro desse chamado de Deus a Jeremias, no capítulo 1, ele diz: eu sou uma criança. E Deus disse: não diga que és uma criança, porque eu coloquei as minhas palavras na sua boca. Dentro desse ambiente, com Jeremias, o profeta, ele tem uma visão de uma vara de amendoeira, e Deus lhe pergunta: o que você vê? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse: viste bem, eu velo pela minha palavra a cumprir. O ministério de Jeremias vai confrontar o povo de Judá. Vai proclamar o cativeiro que virá fortemente através da Babilônia, intermédio de Nabucodonosor. Jerusalém foi cercada por este monarca durante 1 ano e 6 meses em Jerusalém. Mas antes de tudo isso acontecer, Jeremias vai profetizar e também alertar o povo que, se eles se arrependessem, poderiam ter esperança. Dentro desse contexto, há 2 motivos importantes porque o povo foi levado cativo. O texto de Jeremias, o texto de Lamentações, que o autor é Jeremias, ele disse: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Lamentações, capítulo 3, verso 39. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. 2 motivos porque o povo será levado cativo. Número 1, segundo o texto de 2 Reis, capítulo 17, verso 7 a 23, o povo havia se corrompido. Segundo o texto de Reis 17, 3 a 20, vai dizer que o povo estabeleceu idolatria, a quem o Senhor tinha ciúme, zelo do seu povo. E isso foi um dos motivos, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Dentre os 10 mandamentos, segundo Êxodo capítulo 20, o principal é: não adorarás outro Deus, eu sou o único Deus. O conceito não é politeísta, não é várias divindades. Deus está dizendo: eu sou o único, em mim há toda a totalidade. Infelizmente, o povo se corrompeu. Segundo motivo, porque o povo será levado cativo à Babilônia, é que durante o povo ser introduzido na terra que mana leite e mel, 490 anos, o povo não cumpriu o ano sabático. Segundo Levítico, Vaikra, durante 6 anos a terra deveria ser cultivada, e no 7º, durante 365 dias, a terra deveria cumprir o ano sabático. Desde o dia que o povo foi introduzido na terra que mana leite e mel, a totalidade dava 490 anos, e o povo nunca havia cumprido o ano sabático. Por isso que o segundo motivo para ser levado cativo o povo é porque guardar o ano sabático era confiar totalmente no Deus Todo-Poderoso, que providenciava. Segundo o texto de 2 Crônicas, capítulo 36, verso 21, põe na tela, 36, 21. E isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca do profeta Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados, ano sabático. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumprissem. Esses são os 2 motivos que fizeram o povo ser levado cativo por 70 anos: a idolatria e a falta de confiança, de descanso da terra. Só que o capítulo 18, Deus decide falar com Jeremias e dizer: Jeremias, eu falo com você e você fala com o povo. E a palavra que eu tenho a este povo é: se eu encontrar neles arrependimento, eu mudo.
Se eu encontrar neles arrependimento, eu mudo. Aí se cumpre o texto de Crônicas capítulo 7. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O capítulo de número 18, Deus está convidando Jeremias a um passeio profético. Grite bem alto: passeio profético. Escute. Deus está nos convidando esta noite, nessa ceia, a um passeio profético. Ezequiel foi convidado para um passeio profético no vale de Ossos Secos. Agora Deus está convidando Jeremias: vamos passear numa olaria. Enquanto Ezequiel está profetizando dentro do exílio babilônico, Jeremias está profetizando antes do exílio babilônico. Porque dentro do exílio é um povo morto, só ossos sequíssimos. Já antes, Deus está dizendo: a argila continua fresca, ainda tem esperança. O barro ainda não foi para o forno, ainda tem esperança. Se você entender a minha voz, entender a minha correção, o Senhor estava dizendo: eu posso mudar. O convite de Deus é a Ele. Capítulo 18, verso de número 1. E eu termino. Termino ou não? 3 pessoas do lado de cá dormindo. Dá uma balançada pelo menos entre assim. É proibido dormir aqui, tá? Só para deixar calo. Vamos ficar dormindo aqui, não dá, né? E veio a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-se e desce à casa do oleiro, e lá você vai ouvir as minhas palavras. Mas já não está ouvindo? O verso 1, Deus está falando com ele. Já que está falando, por que não fala ali mesmo? Só que Deus estava dizendo: o ambiente profético é uma experiência. Um convite profético é sair da zona de conforto, da mediocridade. Deus poderia abrir o céu ali, Deus poderia falar com Jeremias ali, só que Deus está dizendo: estou usando com você uma linguagem pedagógica, andragógica, prax. Eu vou levar você para esse ambiente e você vai ver como é que eu vou fazer. Me escute, por favor. Deus poderia só falar, mas Ele está nos convidando: quero te levar para este ambiente. Eu penso que a melhor profecia não é aquela que eu ouço, é aquela que eu sou convidado a participar. Vou de novo. A melhor profecia para Jeremias não é aquela que ele está ouvindo, é aquela que Deus convida ele a passear no ambiente profético. É o Deus que convida Jeremias e é o Deus que convida o profeta Oséias para dizer: eu poderia falar sobre a condição do povo, mas vou fazer você viver a minha profecia. Eu penso que só falar é fácil, viver é difícil. Por isso que existe uma palavra dentro do dicionário Aurélio chamado verborreia ou verboagia. O que é verborreia ou verboagia? É síndrome de uma pessoa que fala demais e nenhuma das suas palavras tem poder. Não é sobre o que eu falo, não é sobre o que eu escrevo, é sobre o que eu vivo. Nós estamos vivendo uma geração que mais tem discurso bonito, a geração que mais tem o poder da oratória, a geração que mais escreve, é a geração do ChatGPT, tem tudo na palma da mão. Deus está dizendo: Jeremias, eu quero levar você para uma experiência. Eita. Nas margens do mar da Galileia, quando Jesus começou a comissionar ou convocar os primeiros discípulos, Ele não disse aos discípulos: sentem aqui, eu vou dar uma pós-graduação a vocês sobre evangelho. Jesus olhou e disse assim: quer viver evangelho? Largue tudo e siga-me.
Jesus um dia está passando em Mateus capítulo 9 e tem um homem colhedor de imposto. Ele tem um cargo importante, o salário é importante. Jesus olhou para ele e disse para ele bem assim: levanta dessa cadeira, larga tudo e me segue, porque eu tenho uma obra na sua vida. Jeremias: sim, Senhor, preciso falar algumas coisas a você para que você possa ser porta-voz ao povo de Judá. Fale. Não, desça. De novo. Fale, Senhor. Desça que eu falo. Vou de novo. Fala, Senhor. Desça. Eu falo. Eu posso falar no cume da montanha, mas tem dia que eu te convido para descer. E descer é um ambiente, segundo a topografia, muito difícil para nós. Até porque a gente não gosta de descer. A gente gosta de viver os altos. A gente gosta de viver as grandes colinas, as grandes montanhas. Alguns aqui têm sonho de subir o maior topo, o Monte Everest, de 1800 metros. Só que Deus está dizendo: antes de te levar a montanhas altas, eu preciso te levar a lugares que você não quer estar, mas você vai ouvir a minha voz. Desce, Jeremias. Dr. Mark Lloyd Jones, em um dos seus comentários, disse que o maior desafio para esta palavra é ter a capacidade de descer. Deus está convidando Jeremias a descer, como Deus estava convidando o seu povo a descer. Desça. Desce a casa do oleiro, e eis que lá estava trabalhando sobre a roda. Quando ele desce, ele está vendo aquilo. Olhe para cá. Por que Deus vai falar com ele lá? Olhe para cá. Quando você fala de geografia bíblica, eu fui com alguns alunos do ITEPA em Jerusalém e mostrei para eles esse ambiente de forma visual. Por que Deus pede para Jeremias descer a casa do oleiro? Simples. Esse ambiente era chamado popularmente sobre o vale do filho de Rinom. Mais do que isso, havia um ambiente aberto chamado de Tofete, aonde se queimava o lixo da cidade. Esse mesmo ambiente era chamado de Geena, inferno. Porque inferno, antes de ser um ambiente espiritual, é um ambiente literal. E não tinha como acessar a casa do oleiro se não passar, na época de Manassés, esse vale de Rinom recebeu altares do deus Moloque. Divindades foram estabelecidas, e não só isso, o deus Moloque recebia oferendas de crianças queimadas. Então, Deus não está convidando só Jeremias a ver o oleiro trabalhar, porque o oleiro está trabalhando no final do vale. Até ele chegar, ele está vendo todas as aberrações que o povo havia feito. Então confundir é muito mais do que a gente imagina. Deus não está dizendo para Jeremias: só desça. Deus está dizendo: desça e veja. Vou de novo. Não só desça, mas desça e veja o que este povo fez no vale de Rinom. 2 Reis capítulo 23 verso 10. Põe na tela. 23, 10. Põe logo. Josias também profanou Tofete, que ficava nesse ambiente chamado Vale de Filho de Rinom, que ficava no Vale dos Filhos de Rinom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha com sacrifícios a Moloque. Deus nunca disse isso ao povo, e o povo estava entremetido a práticas pagãs. Deus está dizendo: Jeremias, olha o povo que eu tirei do Egito,
Olha o povo que eu enviei pragas e tirei eles com mão forte. Olha o povo que eu manti eles com maná, água da rocha, mandei cordonize, enviei tanta coisa. E olha, quando eles estão na terra que mana leite e mel, ao invés de me agradecer e me adorar, estão adorando a deuses estranhos. Veja Jeremias. Só que quando ele chega no final do vale do filho de Rimom, depois que vê o altar de Moloque, depois que vê tantas coisas, Deus poderia dizer a Jeremias: vou destruir eles, vou acabar com essa nação. Só que Deus olha para ele e diz bem assim: agora olha para o oleiro. E quando Jeremias está olhando o oleiro tem um barro na mão, uma argila, que está numa base redonda. E o oleiro tem um pedal e ele vai pisando, vai colocando a mão na argila, vai colocando água e vai modelando. E de repente, enquanto ele vai modelando, o vaso se quebra e parece o caos. Deus está dizendo: Jeremias, eu poderia destruir o povo, mas se eles se arrependerem, eu torno fazer deles outro vaso. Eu senti o peso da palavra. Se eles se arrependerem, eu darei uma nova oportunidade. Eu darei uma nova oportunidade. Me escute, igreja de Cristo. Esta noite a tua vida está em uma base redonda, e o oleiro, que é Cristo, está dizendo: é noite de misericórdia, é noite de misericórdia, é noite de misericórdia. Que o Espírito nos ilumine, que o Espírito nos convença do pecado e do juízo, que nós possamos nos converter a um vaso novo. Há 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 um projeto novo onde tem arrependimento. Há uma oportunidade nova onde tem arrependimento. Pastor, não dá mais. Pastor, eu não consigo mais. Não tem esperança. Tem esperança sim. Tem esperança sim. Tem esperança sim. Se teve esperança para uma mulher pega em adultério, porque para os religiosos diziam para ela: tem que morrer apedrejada. Mas o oleiro estava sentado escrevendo na areia, julgou a causa dela, olhou para ela e disse para ela: nem eu te condeno, mas eu vou mudar a tua história. Vai e não peques mais. Eu tenho um projeto novo para você, mulher adúltera. Pegue na mão de alguém e diz assim: noite de oportunidade. Noite de oportunidade. Os geólogos, eu fiz questão de estudar o assunto para trazer-lhes hoje. Os geólogos vão dizer que existem 200 tipos de argila e barro. 200. Entretanto, segundo o registro dos geólogos, dos 200 tipos de argila e barro, só 8 cumpre a finalidade da construção de um vaso. As outras têm outras finalidades. Deus estava dizendo: eu escolhi esse barro. Vou de novo. Porque há pelo menos 4 passos para fabricar um vaso. Primeiro deles, escolher o barro certo. Quando Deus leva Jeremias a esse ambiente da olaria, a primeira coisa que Deus está dizendo é, capítulo 18, verso de número 2, por favor, 18:2.
levanta e desce à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. 3, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Grite bem alto, ele está trabalhando. Verso 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro. Então a primeira coisa que a gente precisa descobrir é: só tem um vaso, porque esse oleiro decidiu escolher o barro certo. Não, o barro não é perfeito, só é certo para fazer a obra que ele quer. Vou de novo. O barro não é perfeito e nem limpo, até porque está na natureza. Mas ele conhece tanto de terra, ele conhece tanto de barro, que até ele criou o homem do pó da terra. Se tem uma pessoa que conhece de barro, é ele. Ele foi lá e disse bem assim: eu vou escolher este barro. Está sujo, impuro, mas serve para aquilo que eu quero fazer. Uau! Por quê? Primeira coisa, eu sou escolha dele. Não é eu que digo, eu escolhi Cristo. Não, foi ele que me escolheu. Eu não tenho capacidade de escolher ele. Eu sou um idiota, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eu não tenho capacidade de escolher ele. Eu não tenho capacidade. É ele que me escolheu. Eu estava no fundo de um rio por ali. Eu estava no meio de um lodo, de um ambiente sujo. Aí ele pisou o seu pé, meteu a mão na água turva de um lago, encheu a mão de um barro e diz bem assim: eu te escolho, eu te escolho. João capítulo 15, verso 16. Se você não prega comigo, você vai ver. João 15, 16. Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo aquilo que pedires ao Senhor vos seja concedido. Cristo te escolheu, Ele te escolheu. E Ele te escolhe não porque você é igual, porque o primeiro passo do processo para criar um vaso é a escolha do barro ou da argila. E ele não escolhe porque o Rodrigo se parece comigo, eu se pareço com o Rodrigo. A gente é diferente, a escolha dele está aí, porque a gente é diferente, totalmente diferente. E a beleza da escolha dele está aí. Gente diferente, que aprende a conviver. Porque a gente só exerce o amor quando a gente convive com gente diferente. Gente igual a você, gosta das mesmas comidas, do mesmo time, dos mesmos programas. Não existe briga, porque vocês gostam tudo da mesma coisa. Agora, quando você convive com alguém, que você é São Paulino e ele é corintiano, começa a te dar problema. Um gosta de massa, o outro gosta de feijoada. Diferentes, e Deus dizendo: é isso, eu escolho barros diferentes. 1 Pedro 4,10, segundo a multiforme graça, não é uniforme, é multi. Deus está dizendo: eu escolho Pedro, mas escolho também Mateus, eu escolho André, escolho Felipe, eu escolho gente diferente para fazer a minha vontade. Por quê? Porque isso revela no oleiro quem ele é. Determina as escolhas. 2, depois de escolher esse barro precisa passar por um processo. Grite bem alto: amassar. Eu anotei aqui uma frase: todo barro amassado, sai dele todas as impurezas. Vou de novo. Todo barro amassado, sai dele toda a sujeira e todas as impurezas.
Quando você vai no ambiente da olaria, meu saudoso avô fazia isso à beira do rio Una, no estado do Pernambuco. Não adianta escolher só uma boa argila, um bom barro, precisa amassar. E é no processo do amasso que a gente encontra uma pedrinha no meio do barro. Não. Se não amassar, você não encontra. Se não amassar, você não identifica as sujeiras. E é por isso que o oleiro está fazendo a obra. Ele está dizendo, não é pegar pronto, é fazer e entender o processo. Eu escolhi, agora vou amassar. Vai doer? Dói, é assim mesmo. Tirar uma coisa que está dentro de você, antes que você já se acostumou, dói mesmo. Mas no dia que eu tirar, você vai entender porque eu sou Deus da sua vida. Pode doer a coisa mais absurda, mas enquanto ele amassa, ele encontra um pouquinho de soberba, um pouquinho de arrogância, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo. Ele diz assim, encontrei uma pedra, deixa eu rasgar e tirar. E ele continua amassando, ele vai tirando gravetos, em sujeira, impureza. E ele está dizendo, antes de eu colocar você na forma que eu quero, eu vou amassar e identificar tudo que não presta dentro desse vaso, ou barro. Não sei se eu posso falar isso daqui. Às vezes para amassar ele vai fazer de um jeito que a gente não gosta. Isaías capítulo 41, verso de número 25, põe na tela. Do norte suscitei um homem, ele vem, desde o oriente aonde nasce o sol. Ele invocará o meu nome, pisará os governantes como se fossem lama, como oleiro. Olha para mim. Antes dele pegar na mão, ele colocava um caixote de madeira e pegava a argila e colocava no caixote. Antes de pegar a argila e colocar sobre as rodas, que era um torno, que era um ambiente onde ele colocava a mão, ele dizia, vou colocar você numa caixote e com o meu pé. Vou pisar. Porque só encontrava a pedra e as coisas quando o oleiro pisava. Só que o piso do oleiro não era para humilhar. Porque o homem, quando pisa em outro homem, pisa para humilhar. Só que quando Deus, sendo oleiro, pisa num barro, Ele está dizendo, vou encontrar todas as sujeiras, vou limpar você. Hoje você está aos meus pés, mas amanhã você estará nas minhas mãos. Sentiu o peso da palavra, tá, Ed? Vou de novo. Hoje você está aos meus pés, mas amanhã você estará nas minhas mãos. Porque você só pode estar nas minhas mãos depois que eu encontrar a sujeira aos meus pés. Dr. Niger, Dr. Niger é um dos mais brilhantes arqueólogos do Museu Britânico, vai dizer que a finalidade de se colocar barro em um caixote para que o oleiro pisasse antes de levar esse barro, essa argila a uma plataforma, era que o oleiro não poderia correr o risco de machucar as mãos com a sujeira que estava no barro. Toda vez que você não se permite ser limpo, você machuca gente que não deveria machucar. Ninguém fala nada comigo, acabou o glória agora. Ele escolheu, só que agora ele está limpando. Grite bem alto, limpando. Grite bem alto, vai sujar. Vai, entende mais, grite bem alto assim. Vai sujar. Minha cabeça às vezes é mais rápida que minha boca. Grite bem alto assim, vai doer, mas vai valer a pena. Escute. Pastor, qual é a forma que Deus usa para encontrar a sujeira e limpar a sujeira hoje? Simples. João capítulo 15, põe na tela. Verso de número 3. João 15, 3. Meu Deus. Vocês já estão limpos. Vou de novo. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado.
Quanto mais palavra, mais limpo eu vou ficando. Quanto mais evangelho, mais limpo eu vou ficando. Quanto mais estudo da palavra, mais limpo eu vou ficando. Vou falar até uma hora que você der glória a Deus. Pastor, mas eu gosto do culto, do louvor. Mas quanto mais palavra você ouve, mais limpo você vai ficando. Teu casamento vai ficando limpo, teu caráter vai ficando limpo, tua vida vai ficando limpa. Por isso que o diabo não quer que você ouça a palavra, porque quanto mais palavra você ouve, mais limpo você vai ficando. Por isso que você é melhor do que você foi ontem, e amanhã você será melhor do que você é hoje, porque todo dia que você ouve a palavra, você vai se tornando uma pessoa nova e limpa. Porque João 17:17 diz: santifica-te na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Grite bem alto: barro escolhido. Mais alto: barro escolhido, barro amassado. Vi um glória, também foi o único. Quando você lê Jeremias 18, está no terceiro nível. Qual nível? Porque o primeiro nível é encontrar o barro. Segundo nível é colocar o barro em um caixote, e o oleiro faz o quê? A gente leu na Bíblia isso, sim ou não? Sim ou não? Depois que ele tirou todas as impurezas, ele pega esse barro e vai para o terceiro nível. Uma base, o barro, água do lado, pisa, a base roda. O barro sem forma, mas escolhido. O barro sem forma, mas já está limpo. Ele não tem forma nenhuma, mas o oleiro já escolheu, o oleiro já limpou, e vai para o terceiro nível. Qual é? Modelar. Aí o barro olha para o oleiro e diz assim: como eu queria ser isso, como eu queria ser aquilo. Sim ou não? Não, porque quem manda não é o barro no oleiro. Vai dar glória, eu vou de novo. Quem manda no projeto não é barro, quem manda no projeto é o oleiro. Quem define que tipo, que tamanho, que diâmetro vai ser esse vaso não é o barro, mas o oleiro que decide: vou fazer do tamanho que eu quero, vou fazer do jeito que eu quero. E depois que eu fizer, nem você terá escolha de dizer: eu quero ficar ali, eu quero ficar assado. Já que eu te moldei, Adson, eu coloco você ou na sala, eu coloco você ou no quarto, e se eu quiser eu coloco você até no banheiro, mas você vai cumprir a minha vontade, porque quem decide sou eu. Eu te escolhi, eu te limpei, eu te moldei. Você é um projeto meu. Levante as suas mãos para o alto. Eu senti o peso da palavra. Pastor, porque as mãos para o alto? Porque está na Bíblia. Salmo de número 134 diz: levantai as vossas mãos no santuário, bendizei ao meu nome. Assim diz o Senhor. Escolhido, purificado, moldado. Escolhido, purificado, moldado. Eu vou de novo: escolhido, purificado, moldado. Ele teria outras opções, melhores do que eu, melhores do que você, mas ele disse: eu escolhi, eu purifiquei com os meus pés, e agora vou moldar você na minha base. É redonda. Hoje você está aqui, amanhã você está lá. Você não sabe como é, porque você está na minha base. Você está na minha base. Eu estou rodando a base. Eu estou rodando a base. Eu estou rodando a base. Passou, mas vai voltar. A oportunidade foi, mas vai falar. A oportunidade foi, mas eu estou com um pé no pedal. A base é minha, o barro é meu. Eu vou fazer a minha obra.
Termino. Um barro escolhido, um barro purificado nos pés do oleiro. Só que agora ele está moldando. Porque quem decide como vai ser do barro para vaso não é barro, é o oleiro. Isaías 64:8. Lê, Luara, com força. Isaías 64:8. Lê com força, lê com força, lê com força. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Não, lê de novo, pelo amor de Deus. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Você não caiu na mão de um Deus, você caiu na mão de um Deus que é Pai. Vou de novo, você não caiu na mão de uma divindade, você caiu na mão daquele que é Pai. É Pai, vou de novo, caiu na mão daquele que é Pai. Isaías capítulo 45, verso 9. Lê, Luara, com força. Quem decide como será o barro nunca será o vaso, nunca será o barro, é o oleiro. Vai. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Não, lê de novo. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Mas eu queria fazer isso, eu queria ser assim, eu queria ser assado, como eu queria ter a vida do fulano, como eu queria fazer tal coisa. Às vezes o caco, às vezes o barro quer discutir com o oleiro, mas continua a leitura. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Ou diz: este teu vaso não tem alça? Deus está dizendo para nós essa noite: eu te escolhi, eu purifiquei nos meus pés. Estou dizendo para você: confia, porque eu sei o que eu estou fazendo. Confia, porque eu sei o que eu estou fazendo. Livro de Salmos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Barro frágil, mas em Tuas mãos, mesmo que eu esteja quebrado, sei que posso ser moldado pelas Tuas mãos. Diferentes formas eu já quis ter, mas dizem que quando o barro escolhe as mãos do grande oleiro, ele tudo pode. Mas com o pedal, água e as suas mãos, ele me refaz. Vaso novo eu quero ser, a Tua vontade vou viver, me refaz, Deus. Põe a mão no coração e cante: me refaz. Me refaz, Deus. Me refaz, Senhor. Vaso novo eu quero ser, a Tua vontade vou
me refaz. Escute, termino para a gente celebrar a ceia. Está vendo, Jeremias? Estou vendo. O que você está vendo? Um oleiro com um barro que foi escolhido, que foi pisado, e agora está sendo moldado. Pisa em um pedal, a base roda. Ele vai pegando água e molhando o barro. O que não tinha forma começa a ganhar forma. Alguns alongados, outros mais gordinhos, outros com formas geométricas diferentes. E quando o barro vai secando, ele diz: não dá para moldar com barro seco. Água, pedal, base roda. Essa mensagem é uma água num barro seco. Essa mensagem é uma água em um barro que faz tempo que não chora. Água, pedal, base rodando. Só que a quarta fase do vaso é levar para o fogo. Só que no texto de Jeremias não está acontecendo a quarta fase, porque o barro está cru. Porque se o vaso for levado até o fogo, queimar e cozinhar o barro, se quebrar, é só caco. Ele tem forma, mas está cru. Ele vai pisando e de repente o vaso se quebrou. Não é o oleiro que quebra, o vaso é o vaso que se quebra na mão dele. Porque a obra dele é perfeita. Ele não faz obra imperfeita. Por isso que o texto de forma linguística está escrito: não fui eu que quebrei. Não é Jeremias 19, não é Deus quebrando uma botija, é Jeremias 18. Ele se quebrou na mão do oleiro. Mas que bom que quebrou antes de assar, porque eu posso fazer de novo. Água. Vou começar de novo. Aí Deus dá um comparativo, Marcos dizendo: se esse barro se arrepender, Jeremias, eu torno fazer dele um novo vaso. Nós temos a mania de culpar o mundo e todos pelas quebras. A culpa é do pastor, a culpa é do meu ex-marido, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. A gente tem uma mania de culpabilizar os outros. Sabe o que o texto de Jeremias está dizendo? Se você assumir, faço de novo. Para com a síndrome de Adão culpando Eva, está na hora de você assumir. Se você assumir, eu faço de novo. Na vida, todo mundo já tomou decisões equivocadas que nos fizeram nos quebrar na mão. Só que eu termino dizendo: quebrado, mas não no chão. E o vaso se quebrou na mão. Quebrado, mas continuo na mão dele. Decisões equivocadas que me quebraram, mas eu continuo na mão dele. E se eu me arrepender, ele torna a fazer um novo vaso para a glória do seu nome.
Eu casei dia 10 de setembro de 2005. Eu tinha 21 anos de idade, a Alba tinha 19. Era setembro de 2005. Naquela ocasião eu pastoreava uma igreja na Engenheiro Corbusier, Jabaquara, e também trabalhava no hotel municipal que ficava na Avenida São João 364. Conciliava entre ministério e trabalho, e casadinho de novo. Janeiro de 2006, janeiro de 2006, meses após o meu casamento, eu recebi um convite de largar o trabalho e ser transferido da igreja do Jabaquara para a cidade de Assis, 495 quilômetros da capital. Eu olhei para a Alba e disse: e aí? Ela disse: eu casei com você e com seu ministério. Eu cheguei no hotel e procurei seu Araújo, meu gerente geral, e disse: seu Araújo, o senhor me deu oportunidade, me formou muito aqui nesse hotel, só que eu tenho uma vocação e Deus me chamou para isso. Eu larguei o trabalho. Fevereiro de 2006 foi o meu culto de despedida num domingo à noite. Eu morava em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, pastoreando no Jabaquara, zona sul, Engenheiro Corbusier, e o único meio de transporte que eu tinha com a minha esposa era uma motocicleta, uma CG. Domingo, culto, despedida. Na segunda-feira, um caminhão encostava em nossa casa para levar a nossa mudança para Assis. Houve o culto, despedida. Eu montei sobre a minha motocicleta, peguei minha gatinha, coloquei na garupa. Ela me deu um abraço bem arrochado. E eu saí da zona sul para a zona leste. Era por volta de 00:30. Eu fiz 22 em janeiro. Eu tinha 21 quando casei e 22 em janeiro. Fevereiro, eu saio com a motocicleta depois do final do culto e no cruzamento da Águia de Aia com o Imperador, em frente ao terminal Aer Carvalho. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vinha carro nenhum. Na minha frente, um farol vermelho que me deixava proibido de continuar. Mas na minha cabeça, estou com a minha gata. 00:30, motocicleta. Na minha cabeça achei prudente mais ir do que ficar dando mole ali. E quando eu fiz, um Uno a 70 km por hora vindo do Arthur Alvim na Águia de Aia colidiu do lado direito com a nossa motocicleta. Eu fraturei o tornozelo, fraturei a bacia. Minha esposa quebrou a tíbia em 2 lugares. Quebrou o fêmur. O resgate veio. Nós fomos levados ao Hospital Santa Marcelina de forma urgência. Naquela época, o melhor hospital de traumatologia que havia na Zona Leste. Eu fui levado para um ambiente de uma sala, deitado em uma maca de madeira, para fazer alguns exames, e ela subiu direto ao centro cirúrgico. Primeira cirurgia no fêmur, 2 placas, 10 parafusos. Depois dessa cirurgia, levada ao quarto, e durante 21 dias, porque a tíbia dela fez isso, durante 21 dias, o processo de cabo de aço, todos os dias, um pouquinho, até o osso ficar fronte a fronte, para colocar hastes de ferro sobre a tíbia. Eu deitado naquela maca, eu tinha 22 anos, eu era um moço, eu era um jovem pastor, eu tinha abandonado tudo. Entra uma médica e disse: você fraturou o tornozelo, mas a nossa preocupação não é o tornozelo, nossa preocupação é a sua bacia. Então nós vamos fazer um exame agora, e esse exame não dá para fazer anestesia. O que é, doutora? Nós vamos ter que pegar um cano para passar no canal da sua uretra.
que vai levar até a sua bacia para ver se tem sangramento. Foi a pior dor da minha vida que eu já senti. Depois daquele procedimento, eles saíram e eu fiquei sozinho no quarto. Eu chorei igual um menino, enquanto minha esposa operava. Eu estava todo quebrado. Eu comecei a orar dizendo: Senhor, eu larguei tudo, eu deixei tudo. Em meio às minhas lágrimas, eu ouvi a voz de Deus dentro daquele quarto no Hospital Santa Marcelina. Aquela voz era clara e audível como eu estou falando agora, dizendo: eu estou contigo. Só que eu tinha 22 anos, eu não sabia e não tinha maturidade de entender isso. E quando eu vi aquela voz, eu disse: se o Senhor é comigo, então por que me aconteceu isso? E eu escutei a segunda coisa que nunca mais esqueci. A voz de Deus disse: eu estou contigo. Mas quem passou o farol vermelho não fui eu, foi você. Eu tinha 22, hoje eu tenho 41 anos de idade. Pastorei essa igreja 18. Sabe por que eu não culpo ninguém dos meus erros? Porque eu já me quebrei a pessoa que eu mais amava. Quando troca de tempo, minha esposa tem dor na perna. E 20 anos depois, quando ela disse: estou com dor na perna, eu tenho que dizer: a culpa foi minha. Minha esposa é PCD, ela tem alguns centímetros da perna um pouco curta, e às vezes quando eu olho ela andar e desfilar, eu percebo assim: a culpa foi minha, não foi o diabo, não foi o cão, não foi ninguém, fui eu passei o farol vermelho. Só que eu me lembro do médico no resgate que disse: se vocês andar é um milagre. Eu fiquei 3 meses deitado em uma cama, 45 dias deitado em uma cama, em um processo de maca, de muletas. O que parecia ser um milagre, um dia os jovens da igreja entraram, eu estava deitado, eles começaram a cantar, e o médico disse bem assim: a gente vai dar um tempo para ver se sua bacia volta para o lugar, porque se não voltar, a gente vai ter que fazer a operação. E eles estão no quarto, e eles estão cantando, eu senti uma mão que pegava nos meus ossos e começava a colocar no lugar. Quando eles terminaram de cantar, eu me levantei da cama, eu já não sentia nada. Pastor, por que o senhor está dizendo tudo isso essa noite? Simples, eu me quebrei, não culpei ninguém, mas 20 anos depois, eu posso olhar e dizer para você: Deus me deu uma nova oportunidade. Barro escolhido, pisado, moldado, quebrado, mas continua na mão. Ele pode fazer de novo. A cerimônia dura no máximo 7 minutos, a gente termina o culto, mas antes de eu lavar as mãos e a gente celebrar a ceia, eu preciso fazer aquilo que é a coisa de mais excelente depois de ouvir a mensagem do Evangelho. O Evangelho ilumina, o Espírito convence. Quem é você essa noite? Foi iluminado e convencido pelo Espírito do pecado e do juízo, e quer de forma pública, não só em particular, mas de forma pública, reconciliar-se com Jesus essa noite. Está afastado e quer se reconciliar, não só oculto, mas público. Vem em barro, o seu lugar continua sendo na base
que reconstrói. Vem. 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 Tem mais alguém essa noite? Vem. Vem. Vem, barro. Vem. Vem. Tem mais alguém? Na galeria ou alguém vindo? Aleluia. Qual o seu nome? Que bom que você veio, Lucas. Deixou de ser só uma atitude particular e tornou isso público. Que bom. Tem mais alguém vindo ou não? Tem mais uma ali vindo? Tem mais outra vindo ali também? Mais outra. Tem mais alguém vindo? Tem mais essa senhora vindo aqui também? Tem mais outra? Tem mais alguém? Eu não estou te apresentando uma placa de igreja, eu não estou te apresentando uma religião, eu não estou te apresentando uma denominação. O meu papel é te apresentar Jesus Cristo, o oleiro. Na live, o Rogério acabou de se reconciliar com Jesus Cristo. Estenda as mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar os seus filhos. Abençoar. Tem mais um chegando ali. Vem, Azar. Tem mais um aqui. Tem mais outra aqui. Ainda dá tempo, antes da gente ceiar, ainda dá tempo. A Glaucimar acabou de se reconciliar também na live. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Pai, nós te damos graça aos barros que foram escolhidos, aos barros que foram purificados pelos pés do oleiro, e ao barro que estava passando por um processo de molde, mas se quebrou na mão do oleiro, mas ele gritou: vou fazer de novo, vou fazer de novo, vou fazer de novo, vou fazer de novo. Eu abençoo os online, abençoo os presenciais, tudo isso para a glória do teu nome. 2 na live, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Será que você pode aplaudir Jesus com força?